chega aqui, alguma coisa que tu vai falar, mas chega aqui e começa a mudar, né, Claudir? Alguém já faz uma introdução ali. Então, às vezes, a gente acaba mudando algumas coisas, né? Muito bem. Visto que o Claudir falou agora para nós, vamos pensar assim, ó. Por que todos nós temos que passar por isso aqui neste mundo? Né? Por que nós estamos passando por todas essas provas e expiações nesse mundo, nesse momento, né? Tantos problemas que podem estar acontecendo com cada um de nós internamente. A gente se pergunta por quê? Né? Por que eu tenho que passar por isso? E pode chegar um certo momento que a gente pode pensar assim, ó, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de eu vir aqui? Só me lascar aqui nesse mundo, vamos usar esse termo, né? Não é pejorativo, né? Qual é o sentido disso tudo? Né? Então, muito bem. À medida que eu comecei a estudar bastante espiritualidade, que eu comecei a me aprofundar, eu passei a entender que não existe nada de errado em nosso mundo. Nem em outros tempos, nem no momento atual, não tem nada de errado com o que está acontecendo com a nossa humanidade. Tudo está dentro de um planejamento maior, certo? Tudo estava planejado. Então vamos pensar assim, ó. Eu vou apagar aqui para nós escrever melhor, vocês já viram o título aqui, ó. Os orientais, eles usam um termo que o kardecismo não fala, mas ele tem esse mesmo entendimento. Que a vida aqui, ela não passa de uma novela, de uma peça de teatro. Tá? Vou usar esse termo, eu já vou explicar para nós entender melhor. Nós saímos do Criador, nós vamos usando roupas espirituais até chegar um momento que nós vamos chegar no plano físico, mas quando eu chego no plano espiritual, eu aceito vestir um personagem lá em cima. Perfeito? Então vamos lá. Pessoal, a palavra karma, lei do karma, talvez alguém não esteja muito familiarizado com o assunto. A palavra karma, em sânscrito, ela significa ação. Perfeito? Então é a minha ação no mundo que vai gerar o meu karma. O que eu vou ter que colher, o que eu vou ter que resgatar. Né? Então o kardecismo importou essa palavra lá da Índia. Lá. Mas nós usamos muito aqui expiações e provas, que é a mesma coisa. Está tudo dentro do mesmo conceito. Mas para ficar melhor de nós entender, pessoal, porque nós vamos conversar hoje, ó, a palavra karma eu posso escrever com C ou com K. Tá? A palavra karma, ela seria o contrário da palavra dharma, no conhecimento indiano, assim, tá? Então, o karma seria, vamos dizer assim, as coisas ruins que eu tenho que passar nessa vida. E os dharmas são as coisas boas, tá? Só para ficar mais fácil nós entender. Né? Então, quando a gente fala do karma, a gente está querendo se referir às coisas ruins que eu tenho que passar aqui. Vamos imaginar, pessoal, que aqui ó, tem uma grande consciência cósmica que nós, aqui, chamamos de Deus, tá? Os indianos chamam de Brahman, perfeito? Os muçulmanos lá chamam de Allah. E a nossa ciência chama de consciência cósmica, inteligência cósmica. Então, eu queria até falar uma coisa para vocês. Numa outra palestra que eu fiz aqui, eu falei aqui para vocês que a nossa ciência ela é muito cética, muito materialista. Perfeito? Mas ela é cética e materialista da existência do espírito, pessoal. Tá? Da encarnação, reencarnação, da vida após a morte, não da existência de Deus. Perfeito? Todos os grandes cientistas que fizeram a grande revolução na nossa humanidade, todos eles eram muito cristãos. Acreditavam muito em Deus. Tá? Inclusive o Johannes Kepler, que fez as leis da gravitação, quando ele foi tentar entender a órbita dos planetas, todos os cálculos dele que ele fazia não dava certo. Porque ele achava que a órbita tinha que ser redonda. Porque Deus tinha que ser perfeito. Né? Mas hoje a gente sabe que as órbitas dos planetas não são redondas, elas são elípticas. Né? Por isso que não dava certo. Mas ele, como cristão que ele era, dizia, não, mas Deus não podia fazer uma coisa, tinha que ser redonda. Perfeito? Né? Então, todos os grandes cientistas tentavam entender toda essa criação. Mas sempre souberam que tinha uma inteligência criadora por trás de tudo que existe aqui. Veja bem, ó, os 92 elementos da nossa tabela periódica, a composição deles cria tudo que nós temos aqui nesse mundo, desde o corpo do homem, do animal, do cachorro, da árvore, da planta, do material que está nos carros, tudo. E olha que coincidência, a gente foi para a Lua, trouxe materiais de lá, tem o quê? Os 92 elementos da nossa tabela periódica. Perfeito? Então, os cientistas cunharam o termo divino. A palavra divino não é das religiões, é da ciência. Quando eles começaram a estudar o cosmos, tentar entender, não, isso só pode ser uma coisa divina, porque tudo é perfeito. Essas coisas
fosse nessa ordem, como é feito, o universo inteiro desabaria. Então existe uma grande inteligência por trás de tudo, né? Que eles chamam de inteligência cósmica. Então nós, pessoal, nós seres humanos, ordem humana, nós saímos aqui do Criador, nós usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou vestir 7 roupas até eu chegar aqui é a superfície do planeta, tá? Até eu estar usando esse corpo físico que eu estou usando aqui agora, tá? Olha que interessante. Até hoje a nossa ciência está tentando entender o que é a mente. Onde que está a mente? Enquanto o cérebro é um órgão físico, né, um órgão biológico, nós podemos, né? Mas a mente, eles dizem que está conectada com o cérebro. Mas aonde que está a mente? Então ainda é algo abstrato. Será que essa mente não seria o nosso espírito? O que vocês acham? É que a ciência ainda não conseguiu descobrir. Então, é muito fácil dizer, eu sou um ser de luz, eu sou. Mas para eu me manifestar em mundos, eu tenho que usar uma roupa, eu tenho que ter um perispírito, tá? Entendeu? Então, todos os seres, por mais avançados que são, quando eles se manifestam nos planos espirituais, eles têm uma aparência, eles têm uma roupa espiritual, que a gente chama aqui de perispírito, tá? Só para nós tentar entender, para nós não se confundir as coisas. Muito bem. Então, nós vamos usando essas roupas aqui, ó, até nós chegar aqui no plano físico. E agora, quando nós chegamos aqui, como é que é o teu nome? A dona Maria trouxe um livro que a gente estava falando dos animais, né? Sobre o reino da natureza. Então, eu vou explicar uma coisa para vocês, que talvez seja uma curiosidade, mas talvez alguém saiba, tá? Aqui é a ordem humana, tá? Eu sou um ser humano que eu me manifesto, saio lá de Deus e me manifesto aqui, tá? Como indivíduo. E com essa inteligência que eu carrego, eu sou capaz de pensar, raciocinar. Eu tenho um corpo que eu posso manipular o meio onde eu vivo. Eu tenho mãos, eu posso construir, entendeu? Os animais é um pouquinho diferente. Os animais saem daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Olha aqui, ó. Os animais, pessoal, não está bem na mesma proporção de tamanho. Tá? Quando eles chegam aqui para se manifestar no mundo físico, vocês vão ver qual é a pequena diferença que tem de nós qualquer animal que está aqui, ó. Eles se subdividem aqui, ó. A metade da consciência desse ser que saiu de Deus aqui, ó, ele fica no plano espiritual coordenando toda a experiência, né? Perfeito? E a outra metade se manifesta aqui, ó, em vários corpos aqui embaixo, aqui, ó. Vários, ó. Vamos falar assim, ó. Vamos pegar um exemplo de um cachorro, por exemplo, que é muito conhecido de nós, da nossa família aqui, ó. Então, a inteligência principal fica no plano espiritual coordenando, tá? E centenas de milhares de corpos de cachorros se manifestam aqui no plano físico. Esse cachorro aqui, ó, ele nunca perdeu a conexão do amor com o Criador aqui em cima. Por que quando nós se aproximamos desses animais, nós temos toda essa conexão, todo esse vínculo? Ele não perdeu essa conexão daqui. Ó. Ele só não tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de usar a lógica, né? E nem consegue manipular o meio onde ele vive. Ele não tem mãos que ele pode construir, né? Dizem que o castor, né, é um dos poucos animais que consegue manipular o meio onde ele vive, né? Consegue fechar rio, construir, né? É um dos poucos. Então veja bem, ó. Olha que interessante isso aqui. Talvez vocês não sabiam. Ó. Esse cachorro aqui, quando ele morre, ó, ele continua aqui no plano espiritual com esse corpinho de cachorro aqui. Perfeito? Por um longo período de tempo. Então, se eu sou um médio, quando o cachorro meu mora, o gato, eu vou enxergar o espírito do cachorro e do gato. Perfeito? Mas passado um tempo, pessoal, passado um grande tempo, digamos que aquela experiência cessou, essa consciência aqui chama todos aqueles corpos de volta para cima lá. Então, por isso que às vezes a gente vê uma mortandade em massa na natureza. Algumas raças, como é que a gente diz, são extintas, tá? Por quê? Porque aquela experiência, para aquele tipo de animal cessou. Então, essa consciência maior aqui, ó, chama todos esses seres, esses corpinhos de volta e conecta com ele aqui. Eu não vou ver mais o corpinho do cachorro lá, não. Ele conecta com essa consciência maior aqui. Olha outra curiosidade muito importante, ó. Um espírito de muita luz aqui, ou até um bom médio aqui na superfície do planeta, pasmem o que eu vou falar para vocês agora. Esse espírito aqui, ó, ele se comunica com esse ser aqui, ó, tá? Esse ser que está aqui no plano espiritual, não o cachorro aqui. Esse ser aqui, ó, ele se comunica. Então, vamos pensar assim, um grande espírito de luz lá no plano astral, ele pode conversar com o cachorro? Pode. Ele vai se comunicar. Não é uma língua falada que nem a nossa aqui, mas existe uma comunicação. Esses seres, pessoal, aqui, ó, que estão fora da matéria aqui, ó, eles são dotados de uma inteligência, de uma sabedoria,
que nós não temos noção. Eles pilotam naves, estão escutando o que eu estou falando? Eles pilotam naves. Eles coordenam toda a experiência do reino Deva. Tá? Não são, tem alguns seres humanos que gostam muito dos animais, que acabam desencarnando aqui, vão lá no plano espiritual, vão trabalhar lá no reino Deva, vão ajudar lá. Ó, tá? Mas são eles que coordenam a experiência deles. Perfeito? Então, se o ser humano vem aqui, vive uma experiência aqui, e ele ascensiona, o reino Deva também ascensiona, pessoal. Tá? Então, talvez seja por isso que na casuística aí a gente fala de reptilianos, draconianos, greys, perfeito? São todos seres ascensionados, que há muito tempo atrás passaram por aqui e hoje já ascensionaram. Olha que interessante essa colocação que eu fiz para vocês. Vocês sabiam disso? Já tinham ouvido falar? E isso é o reino dos devas, é o reino dos animais. Muito bem. Aqui eu só falei porque eu lembrei que ela falou do livro lá que tinha para nós entender, para nós começar a entender. Então, muito bem. Eu agora, então, voltando para a ordem humana aqui. Estou saindo aqui, eu chego num ponto aqui, pessoal, ó, que eu decido que eu quero viver uma experiência na matéria. Tá? O que nós podemos viver aqui que um espírito jamais viveria? Experiência de medo, medo da morte, por exemplo, ele já está morto, fome, dor. Um médium me contou uma vez que veio um grupo de espíritos bem avançados, vieram fazer um trabalho com o corpo dele, que eles queriam conectar alguns mecanismos espirituais para se comunicar com ele à distância. Mandaram ele sentar numa maca, numa cama, e eles estavam mexendo com o corpo dele, ele fez, ai, e o espírito disse, mas o que é ai? O que é isso? De tanto tempo que esse espírito não encarnava mais, ele já nem sabia mais o que era dor, o que é um sentimento de dor. Olha que interessante. Então, tem sensações que nós vamos viver aqui na superfície deste mundo que jamais eu, como espírito, poderia viver. Então, eu decido. Ninguém me obrigou, ninguém me insistiu. Chegou num determinado momento que eu decidi chegar aqui, agora eu vou usar um corpo físico aqui embaixo, aqui, para mim viver uma experiência. Mas de tão intensa que é, digamos assim, esse personagem, esse ator que eu estava falando aqui da novela, então quando eles apagam a nossa consciência, né, eu esqueço que eu sou esse ser divino aqui, ó, eu vou entrar no ufa-lufa da sociedade. Eu vou fazer de tudo para defender o ator, para defender o personagem. E esse tudo inclui fazer as guerras, né? E eu não sei que eu sou um Deus, eu não sei que existe vida após a morte. Então eu vou fazer de tudo para eu viver o máximo que eu puder e melhor aqui e agora. Tentar ser feliz, tentar ser rico, tentar ser famoso, né? Então a gente diz que a gente começa a criar um ego. Esse é o ego, a nossa personalidade dessa vida aqui. Eu acho que eu sou um juiz, eu acho que eu sou um grande cantor, famoso, né? Mas na verdade eu não passo de um espírito usando um corpo temporariamente aqui nessa matéria. Muito bem. Vou provar para vocês agora que assim que as coisas funcionam. Nós temos hoje aqui, 2025, tá? Aqui na superfície desse nosso mundo aqui, nós temos pessoas aqui à beira da iluminação. Tá? Nós temos pessoas aqui que estão chegando na sua última encarnação. Nós temos seres aqui na superfície do planeta hoje, né? Vamos pensar nos aborígenes australianos. Nós temos índios lá no meio da Amazônia que nunca tiveram contato com civilização. Então, nós não saímos todos de Deus ao mesmo tempo e encarnamos aqui. Tá? Então, aqueles seres que são ascensionados já há muito tempo, talvez no passado eles estavam aqui na matéria, ó, e nós estávamos aqui no plano espiritual coordenando. Nós somos pessoas muito inteligentes. Tá? É por isso que Jesus dizia assim, ó, conhecei a ti mesmo e conhecerás a Deus. Só sabe qual era o termo que Buda usava? Buda dizia assim, quando ele estava fazendo as palestras, dizia assim, ó, vocês não precisam fazer nada para se tornar um Deus, vocês já são. Vocês só precisam trazer à tona esse Deus interior. Precisam relembrar desse Deus interior. Nós somos esse Deus aqui, ó. Nunca estivemos desconectados. Tá? Então, temporariamente, hoje, nós estamos aqui. E tem espíritos de luz que estão aqui fora da matéria coordenando essa experiência aqui do plano espiritual. Daqui a um tempo, possivelmente nós possamos ascensionar aqui, ó. Tá? E nós podemos voltar a trabalhar aqui. E esses índios que eu estou falando hoje, esses aborígenes, de repente daqui 1000 anos, 2000 anos, né, se aproximam de um momento de ascensão e nós estamos aqui cuidando deles. Ó. Olha que interessante. Quem que construiu a Disney lá, parque de diversões? Não foi nós que construímos? Então nós construímos para nós mesmos viver experiências que a gente não consegue viver. Uma montanha russa, né? Tantos outros que tem lá.
Então nós, seres de luz, criamos mundos, né? Nós movimentamos, nós melhoramos esse mundo para nós ir lá viver uma experiência, usar um corpo biológico, né? Só que daí eu assino, ó, é bem assim mesmo, tá? Eu assino um termo lá perante o comando kármico, que como eu vou estar esquecido de quem eu sou, que eles façam tudo o que é melhor para a minha experiência, aqui na matéria, tá? E esse tudo eu vou entrar dentro da lei do karma, que é a que nós estamos vivendo nesse momento aqui. Tá? Então, por isso, todo esse sofrimento, todas essas dores, como eu disse para vocês, estava no planejamento. Muito bem. Vai chegar um tempo, então, aqui, ó, que nós vamos viver várias experiências aqui e depois nós vamos começar de novo o caminho da ascensão. Tá? Só que esse caminho da ascensão, até eu chegar aqui em cima, demora muito tempo, pessoal. Bilhões de anos na frente. Tá? Não tenham pressa, nós vamos ter muitas coisas para nós viver ainda. Tá? Então, a espiritualidade indiana, chinesa, tá? Ela nos coloca um termo muito interessante que a gente chama de roda de samsara. Vocês já ouviram falar? É uma roda mesmo, tá? Vamos pensar assim, ó. Nessa roda aqui, nesse planejamento com o meu comando kármico que faz para minha experiência aqui, ó, vamos pensar assim, ó. Aqui em cima, digamos que aqui eu seja um rei, tá? O ator dessa vida aqui seja um rei, seja um juiz, né? Seja um presidente, um ministro, um supremo, papá, tá? E aqui embaixo, pessoal, nesse outro ponto da roda de Sansara, eu seja a pessoa que eu vou sofrer, de repente, toda a repressão que eu criei aqui em cima, tá? Não vou citar exemplos, tá? Para não usar um termo, mas, digamos assim, a experiência mais dura, mais árdua, morador de rua, mais difícil que possa imaginar, eu estou no outro ponto da roda de Sansara. Perfeito? Então, para nós ascensionar, passar pela experiência física e ascensionar, eu tenho que viver praticamente todas essas experiências aqui, ó. Isso aqui não é uma coisa que eles fazem. Eu vou fazer uma coisa aqui para explicar melhor para vocês. Vamos imaginar assim, ó, que daqui para baixo, ó, daqui para cima, essas experiências que eu vou vivendo aqui, ó, esses atores, esses personagens, sejam experiências que eu tenho uma vida financeira confortável. Perfeito? Vamos imaginar que de repente eu chego numa família que já tem uma estrutura financeira boa, tá? Ou eu, aqui embaixo, eu vou de repente fazer um curso, vou fazer uma faculdade, qualquer coisa, que eu não vou ter dificuldades financeiras, tá? E vamos imaginar que daqui para baixo eu vou viver várias experiências onde eu vou ter muita dificuldade financeira, problema de relacionamentos, enfim, várias e várias situações que eu não preciso falar para vocês aqui, ó. Veja bem que interessante, ó. Eu estava escutando uma história esses dias de uma irmã do Divaldo, que se suicidou muito cedo, né? E essa pessoa depois reencarnou, dentro de pouco tempo, numa moradora de rua. Tá? Então eu pergunto para vocês agora, né? Que tipo de experiência que um morador de rua, um espírito, sente, pessoal? Vocês imaginam aquele ser que está ali dormindo na rua, aquela sensação de abandono, de estar sozinho, de ninguém por ele, né? Que tipo de sensação que esse ser interior pode estar sentindo? Vocês acham que o comando kármico aqui em cima não está sabendo desse ser que está vivendo essa experiência aqui embaixo? Vocês acham que eles não estão ao lado dele o tempo todo cuidando dessa pessoa para ele viver essa experiência de forma mais intensa possível? Então, quando vocês verem, pessoal, qualquer situação desse tipo no mundo, tá? Seja ela qual for, nós, conscientes, nós temos que fazer de tudo para ajudar essas pessoas, tá? Mas nós não somos o responsável por resolver todos esses problemas da humanidade. Porque senão nós nunca vamos ficar felizes aqui achando se nós quisermos resolver todos os problemas da humanidade. Cada um está vivendo o seu tal. A palavra tal do hindu significa caminho. Cada um está trilhando o seu caminho. Perfeito? É uma experiência dura, uma experiência árdua, mas eu vou ter que passar. Provavelmente aqui em cima, quando eu cheguei aqui, ó, eu plantei ações, ó, eu criei um karma na minha vida. Esse karma eu vou ter que resgatar. Eu lembro eu de criança, usando o meu exemplo, eu sou de uma família muito humilde, do interior de Ronda Alta. Morei no interior. Nós sempre andamos a pé. Nós nunca tivemos carro. Meu pai, minha mãe, pessoas muito humildes, nunca tiveram carro. Eu sempre andei a pé. Fui na escola a pé, pegava ônibus, perfeito? Vim morar em Carazinho quando eu tinha 18 anos sozinho, com uma sacolinha de roupas. E essa foi uma experiência muito, como é que eu posso dizer para vocês? Ela foi muito marcante na minha jornada, na minha vida. Então, certamente, o que era um karma na minha vida lá no passado, né, a gente pode encarar que no futuro pode ser um dharma para mim. Não quer dizer porque eu estou vivendo num karma muito pesado hoje que eu não possa se transformar num dharma na minha vida. Não posso se transformar num presente que eu venha receber lá na frente.
Porque toda essa dificuldade que eu enfrentei lá me tornou uma pessoa que eu tive que buscar as coisas. Eu nunca pude ser aquele ser que meu pai, minha mãe resolveu minhas coisas. Não, eu sempre tive que buscar, ir em conta dele. No sentido de trabalhar, resolver as coisas. Lá, quem é do interior aí, que morou, olha aí, ó. No interior a gente é o quê? Mecânico, eletricista, encanador, o que mais que a gente é lá, né? Agricultor. Ai, gente, eu fazia de tudo. Tá? Hoje eu trabalho num comércio aqui, eu vendo um chuveiro, tem gente que me pede a indicação de um eletricista para instalar um chuveiro. Então, veja como as dificuldades da vida nos moldam. Faz com que o nosso ser aprenda coisas com a dificuldade. E esse aprender, lá na frente, vai nos tornando pessoas melhores, mais humildes, né? E a gente está caminhando nessa jornada em busca desse despertar. Então vamos imaginar agora que o Dalvan, por exemplo, tivesse nascido numa família lá da minha cidade. Eu tinha colegas, quando eu cheguei no segundo grau, que eu fui para a cidade, eu tinha colegas lá que eram filhos de pais que eles não precisavam fazer nada. Eles não tinham o mínimo da capacidade que eu tinha, no sentido de resolver as coisas, fazer as coisas. Não tinha, porque eles não tinham vivência. Perfeito? Então é a vivência que nos molda. Eu estou usando esse exemplo de mim para vocês verem como que a vida nos molda, a vida nos ensina. Entendeu? Então o planeta Terra ele é uma escola. Vamos pensar assim para nós melhor entender. É o nosso grande professor é a vida. Entendeu? Então, por trás de todas as grandes dificuldades que nós estamos passando hoje, certamente é o que eu já plantei lá atrás, o que eu já fiz, é o que eu estou colhendo hoje. Mas eu tenho nas minhas mãos o poder hoje de plantar dharmas, plantar coisas boas. Que lá na frente, lá no futuro, de repente, se não for nessa vida, vai ser na próxima, né? Eu vou ter coisas boas para mim colher nessa jornada, nessa experiência aqui. Certo? Então, a roda de Sansara é exatamente isso aí. Ó. Os indianos criaram isso para ficar uma forma mais fácil a gente entender, mas o kardecismo se ensina muito bem, né, Claudir? Ensina muito bem essa parte aqui, tá? Que todos aqui nesse mundo aqui, eu vivo várias experiências, que é o que a gente chama de encarnação, reencarnação, eu vou vivendo. Então, muitas vezes, chega numa vida aqui, ó, eu quero ser médico, por exemplo, né? Faço o vestibular, não passo. Enfim, eu tento fazer qualquer coisa, eu não consigo fazer aquilo. Tá? Então, certamente, quando as portas estão se fechando na minha vida, é porque não é para eu seguir aquele caminho. Certamente eu já fiz isso numa vida passada. Perfeito? Então, às vezes, tem coisa que os nossos mentores aqui coordenam, não, ele já fez isso. Não adianta ele viver uma experiência de médio de novo, já vai viver uma outra experiência. O que era que eu tinha? Estava falando e me lembrei de falar para vocês, agora acabei esquecendo. Da experiência, vamos pensar assim, ó. Eu queria criar uma forma mais fácil de vocês lembrar quando vocês forem falar sobre esse assunto. Esqueci. Então, para nós ir, digamos assim, fazendo indo para uma parte final disso tudo, a parte mais interessante de nós, estudantes espirituais, é nós nos dar conta de que não é por acaso que nós estamos aqui. Estamos buscando esse entendimento espiritual, estamos começando a se interessar pela espiritualidade. Certamente, nós já ralamos muito aqui, ó, nesse mundo aqui em superfície do planeta. Já vivemos várias experiências. Então, chega um ponto, pessoal, que o nosso comando ele começa a dar um despertar para nós. Ele começa a fazer um chamado para a gente. E a gente começa a se interessar pela espiritualidade. A gente começa a buscar um entendimento maior. E essa busca é o que vai fazer todo o meu aprendizado. Tá? O buscar, o se dedicar, o ir atrás. Isso faz com que vai moldando a minha personalidade durante a vida. Eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais simples, mais humilde. Eu começo a entender que isso aqui é algo passageiro, que não é a coisa mais importante do meu ser, da minha existência. Eu começo a entender que o mais importante é o que eu vou levar, é o conhecimento, é o entendimento da vida. Perfeito? Então eu começo a buscar coisas diferentes. Eu não vou mais ficar voltado só a pensar em grana, pensar em dinheiro, fama, sucesso, poder. Né? Eu começo a buscar coisas a mais, coisas além. E isso faz com que eu mude eu e as pessoas que estão ao meu redor. Eu começo a ser uma pessoa diferente. Né? Esse é o conceito verdadeiro de ser um espiritualista. É o que a gente não está vendo aí nesse momento na humanidade. A gente vê que a luz não paira na superfície do planeta hoje. A gente olha para o mundo, é conflito, se intensificando, é briga, disputa,
cada vez pior. Por quê? Porque nós estamos dentro da lei do karma. É a lei de provas e expiações. Enquanto nós estivermos dentro dessa lei, o plano espiritual não dá luz na superfície do planeta. A gente vive nas trevas, vive, digamos assim, o conceito de escuridão, né, de trevas, é não ter conhecimento. Então, vale a lei do mais forte, é o que a gente está vendo no mundo hoje. O poder econômico domina, oprime os mais fracos, né? Se eu sou, nesse momento, a pessoa que está vivendo aqui, ó, eu vou ser oprimida por esses que estão aqui em cima. Não adianta. A lei é essa. Só que, então, esse que oprimiu aqui, depois, na próxima, ele vai vir aqui embaixo. Ele vai ter que passar por tudo aquilo que ele causou. Então, olha que interessante nós entender isso. Quando eu entendo isso, eu vou parar de gerar karma na minha vida. Todos vocês sabem o que é isso. Eu vou dizer para vocês, bom, nós temos que ser uma pessoa boa, fazer o bem. Vocês sabem o que é. Vocês sabem o que eu estou falando. Tá? Fazer o bem é isso. É tentar, nessa vida aqui, quando eu estou, digamos assim, tendo esse entendimento espiritual, eu tenho que tentar parar de gerar karma na minha vida. Plantar coisas boas, fazer o certo, né? Ajudar o próximo, em tudo que eu puder, tudo que está ao meu alcance. É isso que nós temos que fazer. E certamente, quando eu estou fazendo isso, eu começo a plantar dharmas na minha vida. Tá? E esse fazer as coisas certas, pessoal, inclui esse entendimento coreano animal. Tá? Coreano dévico. Eu comentei com vocês na palestra passada sobre o vegetarianismo e tal. É por isso que existe esse movimento vegetariano no mundo, vegano. É esse entendimento, é esse despertar. Tá? Essa ordem de espíritos que está ali, ela não é inferior a nós. Ela só está vivendo uma experiência momentaneamente diferente de nós. E cabe a nós, que temos um nível de consciência maior aqui, cuidá-los, né? Para que eles possam viver uma experiência da melhor forma possível. Deu mais ou menos para vocês entenderem? É tranquilo, né? Então, agora que eu sei que eu sou o ator, eu sou só o personagem, eu tenho que viver numa boa com esse ator aqui, né? Adianta eu me estressar, entrar em parafuso, com qualquer probleminha. Eu sou só um ator, é temporário. Daqui a pouco eu estou voltando. Como é que a Virgem Maria falou para o Chico? Tudo passa. Né? Tudo passa. Eu tenho que saber que eu sou ator, que aí eu vou começar a viver de uma forma mais tranquila. Eu não sabia esse dado. 1%? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo por que eles dizem que a maior parte das pessoas vão ser exiladas? Tá aí a explicação, ó. Quantas pessoas que num dia de hoje, num feriado, assim, num dia de chuva, estão indo buscar espiritualidade, indo buscar esse entendimento? São poucas pessoas. O pessoal não fala. O pessoal não diz na hora de ser. É difícil. Pode. Há um tempo atrás, acho que 10 anos atrás, lá em Vitor Greco, teve o censo, não dizia espírita. Não dizia. Não tinha, ó? Não tinha. Sim. O meu pai disse assim, ó, eu não colocar no católico. Ele disse, não quero. Não é para pôr católico. Eu quero que tenha. Né? Ele fez um comunicado, mandou para alguém, não lembro se ele falou, né? Mas vamos colocar então que tenha 2%. Faz pouco tempo que está no centro. Sim. Há pouco tempo atrás, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, quando eu falava em espiritismo, ela achava que era coisa do demônio, né? As pessoas tinham medo do espiritismo, que Deus é mesmo. Mas é uma coisa de pouco tempo atrás, já melhorou um pouquinho, né? Mas é pouco tempo. Então veja, pessoal, que nós estamos dentro da lei do karma mesmo. Não tem luz na superfície do planeta. Então, de certa forma, se nós estamos aqui entendendo isso tudo, não vamos dizer que nós somos pessoas privilegiadas, não é esse o conceito que eu quero trazer aqui. Mas é um dharma para nós, é um presente eu estar aqui desperto. Tá? Se eu sou uma pessoa que eu consigo caminhar, se eu tenho uma saúde, um corpo saudável, que eu posso viver aqui, isso é dharma. Se eu sou uma pessoa que tem uma família equilibrada, feliz, isso é um dharma, é um presente. Quantas pessoas vivem sozinhas, vivem abandonadas? Então, olha quantos dharmas nós temos na nossa vida e a gente nem se dá conta. Mas a gente só se lembra dos boletos, né? Que estão sempre lá para pagar, né? Daqueles problemas, bateu o caro, né? Tantos problemas, parece que a gente leva mais à frente os problemas. Mas a gente tem tantas coisas boas que a gente deveria agradecer, né, Claudir? Você fala muito, ensina muito isso, né? Tem tantas coisas para nós agradecer nesse mundo aqui. E vamos viver o personagem, o ator numa boa. Você sabe que eu... Agora me lembrei que eu ia falar primeiro. Olha, eu começo a falar e vai se lembrar. O Wagner Moura, você lembra desse ator que gravou a Tropa de Elite? Ele conta assim, ó, que de tão intenso que era o personagem dele,
ele chegava em casa e começava a brigar com a mulher e com os filhos, sabe? Ele não estava conseguindo distinguir a gravação da vida pessoal dele, sabe? Porque ele era um coronel no filme, né? Ele tinha, então ele falava alto, gritava, né? Ele levava o personagem para casa. E nós, como não sabemos disso aqui, a gente acaba vivendo intensamente o personagem e aí a gente faz a guerra com ele. Veja bem, ó, é tão intenso que é esse personagem, eu vou tentar matar o próximo, né? Eu vou tentar explorar o próximo, vou tomar o território dele, por quê? Porque eu não sei que ele é meu irmão. Ele é apenas mais um que está vendo uma experiência que nem eu aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Esse bate-papo aqui, ó, ele é muito avançado dentro da espiritualidade, viu? Esse entendimento aqui, ele é bem avançado, tá? Pode ter certeza que vocês não vão ler, escutar isso em qualquer lugar por aí, principalmente essa da ordem dos animais que eu falei para vocês aqui. Ó. Vou fazer uma palestrinha bem completa para vocês sobre o reino dos devas, para nós entender melhor. Mais alguma pergunta, não? Pois não. A pessoa começa lá na borda e acaba com o pé para baixo, porque é normal entre nós, a pessoa que está lá em cima, ela gostar de massacrar o outro, a gente que ela venha para baixo, e ela passa milhões de anos tentando subir pelo outro, e eu fiquei me imaginando onde é que eu estou olhando essa bola, né? Boa pergunta. Quando eu consegui passar aquele meio ali, com certeza, quando tornar uma pessoa melhor, que é o que eu procuro fazer diariamente. Sim. Será? Quantos dos seres humanos vão ter força para continuar subindo e se mantendo na luz, melhorando? Porque a tendência do ser humano hoje é piorar. É piorar, tipo assim, fizeram comigo, vou fazer com ele agora, vou mostrar que eu posso, né? A pessoa não tem, assim, a consciência. Resiliência, de repente vamos usar o termo, né? Eu tenho muito vídeo em mim, assim, ó, tudo que fizeram comigo, eu jamais vou fazer com o outro. Tudo que eu senti de dor na minha carne, eu nunca vou repetir com o outro. E às vezes eu sofro com isso. Sim. Mas quantas pessoas têm essa consciência? Lu, eu estava escutando o Divaldo falando esse dia, ele disse assim, ó, se alguém sente ódio de você, o problema é dele. Se você sente ódio de alguém, o problema é teu. Acho que eu consegui. Tem que estar na gente. Só. Tipo, se tu tem amor... Só compartilha aquilo que tu é. Me lembrei uma coisa, Lu, quando você estava falando, ó. Vamos pensar assim, ó. Então eu vou ter uma primeira encarnação na matéria, né? Eu tenho karma ou não? Não tenho, né? Eu não tenho nenhum karma, então onde é que eu vou encarnar? Não quer dizer que eu vou encarnar aqui em cima, tá? Sabe por quê? Porque quando eles apagam a minha consciência aqui, se tu pegar qualquer espírito de luz, apagar a consciência dele e botar ele aqui dentro dessa sociedade aqui, ele vai fazer de tudo pela sobrevivência. E ele fazer de tudo pela sobrevivência, ele começa a gerar karma. Tá? Eu vou morar lá, vamos dizer que eu estou encarnando a primeira vez, e eu vou encarnar no Irã. Tá? Com todo aquele ódio que o Irã está jogando contra Israel. O que eu vou fazer? Eu vou ter ódio de Israel. Perfeito? Eu entro no ufa-lufa da sociedade. Então, olha que importante que é o despertar. Né? Eu comecei a entender, então eu tenho que entender, eu tenho que mudar. Eu tenho que agir diferente. O que o mundo está fazendo, infelizmente, eu não tenho poder para mudar. É só o plano espiritual, que a hora que eles quiserem, eles começam a fazer a mudança. A transição vai começar, viu, pessoal? Por enquanto, estamos vivendo a preparação. Pode ter certeza que a transição vai começar. Nós somos muito mais maus agora, antigamente nós éramos ignorantes e tínhamos bastante conhecimento da evolução nas leituras do mundo hoje. Então nós podemos ser bons, porque a gente tem muito conhecimento de ter as coisas da nossa frente, que antigamente não tinha e as pessoas não eram tão más quanto hoje pela sabedoria da ciência. Veja bem uma coisa. Não são só ignorantes. Veja bem que interessante, ó. Toda essa tecnologia, esse momento que o planeta está vivendo aqui, esse é um Dharma, é um presente que nós estamos recebendo do plano espiritual. Então, hoje, o poder está nas minhas mãos. Eu posso usar a internet para quê? Para escutar uma palestra, para estudar, mas eu posso usar para outras coisas também. Entendeu? Então, parece que as pessoas, de repente, são más, são ruins, mas, na verdade, ele tem tudo disponível nas mãos dele se ele quiser mudar. A escolha é dele. Então, nós temos um livre-arbítrio aqui. Eu posso buscar fazer o que eu quiser com o conhecimento que eu tenho. É mais ou menos por aí. Tá? E te digo uma coisa para ti. Antigamente, não é que a gente não era tão mal. A gente não sabia das coisas. Tá? Porque o homem, desde quando foi homem, ele sempre guerreou.
Tá? É só você ver as histórias lá da China antiga, lá do Gengis Khan, tomavam território, né? O maior império do mundo, como é que era mesmo o nome? Era do Gengis Khan. Isso aí. Ele fazia a mesma coisa que estão fazendo hoje. Só que decepava as pessoas. Então só nós não sabia dessas coisas. Então o homem, quando ele está nas trevas, ele faz coisas horríveis, pessoal. Olha que presente que é nós, está começando a despertar, né? Começando a mudar. Nós estamos despertando, estamos trazendo à tona esse ser interior aqui, ó. Esse ser que nunca deixou de ser, só está esquecido. Isso é o que o Buda dizia, né? É só trazer à tona esse ser, né? E o Jesus dizia, volta para dentro de você. Legal esse bate-papo, né? Interessante. Mais alguma pergunta? Isso? Então, por hoje, pessoal, era isso aí. Muito obrigado. E aqui estamos nós, aprendendo, crescendo, né? Refletindo, olha bem, refletindo, né?